Vamos, 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 vamos. Então, bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Agora no tempo de verão é um bocadinho mais difícil de gravarmos assim com tanta assiduidade. No último episódio gravado foi na semana em que, entretanto, saíram as nomeações pastorais para o próximo ano, a partir de setembro, ou a partir do final de agosto. Já lá vamos, se calhar vamos usar esse tema como tema principal da nossa conversa de hoje. Mas começamos sempre com um bocadinho com a conversa, partilha de como é que têm sido assim os nossos dias. O Padre Mendes se calhar tem mais novidades, que faz mais quilómetros do que eu, mas assim nestes últimos 15 dias o que é que lembras de ter feito? Se calhar é difícil de recordar, não? É muito fácil dizer o que é que aconteceu nos últimos 15 dias. Agora, se contarmos em 17 ou 18... ainda mais rico é, porque há 17, 18 dias houve as ordenações sacerdotais, que nos deram também 7 novos padres, se eu não me engano, e 2 novos diáconos, e portanto mais coisas a acontecer também por aí, e depois tudo o que é... as ordenações foram em São Vicente, e depois houve também o jantar habitual no Seminário dos Olivais com os ordinandos, bem, pelo menos para nós padres, assim, não dá para ir toda a gente, que é sempre muita gente. E depois estive em Moçambique, desde dia 1 de julho até dia 16, portanto cheguei no dia antes de nós estarmos a gravar este podcast, e estive na cidade de Nampula, que é no norte de Moçambique, que, como falámos há uns tempos, o Sr. Patriarca tinha-me nomeado para fazer parte de um tribunal como promotor de justiça para estudar a vida de um padre que esteve lá durante vários anos, durante 30 anos, e assim fomos fazer. Portanto, fomos lá entrevistar pessoas que conheceram este padre, o Padre Bento Nogueira. Ficámos na casa dos irmãos de São João de Deus, que era na paróquia onde este Padre Bento Nogueira foi pároco e, no fundo, fundou a paróquia também. E depois foram entrevistas, mais entrevistas a muita gente que se cruzou com ele, que depois fomos fazendo, no fundo, um relatório de tudo isto. Cada entrevista tem uma ata dessa entrevista, compila-se tudo e manda-se para Roma depois para o postulador da causa escrever aquilo que é a positio, ou no fundo o caso para a beatificação deste que agora se chama servo de Deus, pois tem o processo aberto do estudo da sua vida para depois a eventual beatificação, se assim Deus quiser, e tudo apontar nesse sentido. Portanto, o que é que fizeste de facto, assim, daquilo que podes contar? O que é que eu fiz? Portanto, primeiro apanhei um avião de 10 horas que atravessou a África inteira, assim, dali do início até ao fim, foi o maior até voo Maputo, que eu apanhei na vida, até Maputo. Em Maputo não ficámos bem, ou seja, saímos daqui às 8 da noite do dia 1 de julho e chegámos lá às 8 da manhã do dia seguinte, do dia 2, e tivemos logo ali algumas entrevistas de algumas pessoas que agora residiam em Maputo. E, portanto, aí fomos lá a um dos bairros de Maputo ter com uma irmã que lá estava. E depois, nesse mesmo dia, apanhámos outro voo para Nampula. E em Nampula, que é assim a capital do norte de Moçambique, lá ficámos na casa. E, no fundo, os dias, eu até comentava que parecia que tinha voltado aos tempos de seminário, porque aquilo eram dias muito regrados. Começávamos com a missa às 6 da manhã, o dia lá começa cedo e acaba cedo. O sol levanta-se assim um bocadinho antes das 6 da manhã e põe-se também assim um bocadinho depois das 5 da tarde, portanto o dia é curtinho, então começávamos logo cedo com missa, e depois uma entrevista às 8 da manhã, outra entrevista às 10:30 da manhã, outra entrevista às 2:30 da tarde, outra às 4:30 da tarde, portanto era assim uma a seguir à outra e a seguir à outra, e portanto era um bocadinho intenso de trabalho, mas era esse o propósito da nossa visita, portanto lá assim o fizemos. 30 e tal, não foi? No total temos 42 testemunhas, se não me engano. E o quê? E pronto, portanto mas algumas foram feitas cá, portanto devem ter sido umas 30, sim, umas 30 e pouco lá. E pronto.
Foram 15 dias ali muito intensos em Moçambique, lá naquele... Foram, e depois é uma grande alegria ver aquele povo cristão, não é? Que tem assim muita vida. Celebrámos lá a missa no domingo, e a missa também é cedo, é logo assim às 7 da manhã, que às vezes nós queixamos-nos que temos a missa que é uma hora que não nos dá jeito ou qualquer coisa lá. Vão todos assim logo às 7 da manhã, é a missa que eles chamam das mamãs e dos papás, não é? Assim, das pessoas mais velhas. Estão lá todas às 7 da manhã e está cheia, não é? Está assim uma coisa cheíssima. Depois às 9h30, um bocadinho mais tarde, é a missa dos jovens. E então, lá celebramos a missa das 7. Missa? Eu presidi a missa dos jovens, que ainda por cima até transmitiam no Facebook. Estava lá assim uma pessoa com um telemóvel então, a gravar tudo e a transmitir no Facebook a missa dos jovens. Qual é que era o canal? Qual é que era a página? É da Paróquia de São João de Deus, Nampula. E que mais? Depois, pronto, foi isso. No meio desta intensidade toda, deu para conhecer um bocadinho da realidade local. Primeiro porque estarmos lá mesmo, assim, no meio do bairro onde nós vivíamos. E nos intervalos das entrevistas, mesmo ao lado de onde nós morávamos, havia o recreio de uma escola. Portanto, também dava para ir lá falando com os miúdos. E é engraçado que as pessoas lá gostam mesmo de ir à escola, não é? Portanto, às vezes vemos aqui miúdos que não querem ir à escola lá. As pessoas têm um orgulho gigantesco em ir à escola, lá com o seu uniforme impecável. Sempre com fardas, não é? Vão sempre todos fardadinhos, consoante o ano, consoante o ano escolar. Pelo menos em São Tomé e Príncipe havia como se fosse uma farda nacional, então os meninos da escola primária andavam todos vestidos de uma cor, do ciclo andavam todos vestidos de outra cor, e depois no secundário andavam vestidos de outra cor. Não era uma farda da escola, era uma farda mesmo do ensino, consoante os graus de ensino. Não, aqui era a farda para todos, e era o que era, assim, uma camisola amarelinha. Sim. E depois os calções, não lembro bem que era, mas bem, pronto, e depois acho que era azul escuro. Sim. E todos lá orgulhosíssimos de estar na escola, com vontade de aprender. E depois, não sei se era de eu ser aquilo que o povo macua lá de cima chama mucunha, no fundo branco, mas a pessoa fala e eles prestam atenção assim como umas esponjas, não é? Assim, todos se calam, ficam para ouvir. A tua missa que presidiste demorou quanto tempo? A minha, por acaso, foi relativamente curta. Foi 1h20 para aí, não foi? Mas a missa anterior começou às 7 e acabou às 9h30. Portanto, claro. Foram 2h30. É uma missa normal de domingo, 2h30. Tem muitas coisas assim diferentes. Por exemplo, a paróquia... Moçambique organizou-se quando foi a altura da independência, como sabiam que muitos padres iam ser expulsos do país, iam ser mandados embora. Organizaram-se os bispos e definiram uma espécie de estrutura ministerial da igreja, onde cada comunidade tem aquilo que eles chamam de ancião, tem um animador paroquial e assim algumas tarefas eletivas de 4 em 4 anos, se não me engano, que no fundo dirigem um bocadinho assim a comunidade, na ausência de padres, que era o que ia acontecer, muito provavelmente, porque a maioria foi tudo expulso e foi-se embora. E então nós estávamos numa das comunidades portanto, deixa eu escrever quando é que era. Portanto, era a Paróquia de São João de Deus, Comunidade de São Rafael, Comunidade do Cristo Rei, Comunidade de São Simão, e está-me a escapar uma... Pronto, havia 5 comunidades, se não me engano, e então depois o ofertório, por exemplo, na missa, porque aquilo era a missa, mas não era só para aquela comunidade, era para as outras comunidades também que iam lá à missa, então era feito ou se calhar eram só 4 comunidades, se não me engano, 4 cestos. E tanto depois tinha o ofertório de cada comunidade e contavam logo ali no momento, que era para as pessoas perceberem que o contributo deles é real, não é? Não é assim uma coisa etérea, mas estava ali mesmo. E pronto, portanto, e levavam isso aí muito a sério. E eram bens materiais ou era só... Não, é que era só o dinheiro. Sim. Era só o dinheiro, não havia ofertas. Acho que nas solenidades às vezes fazem isso, mas neste caso não, era um domingo normal, portanto não houve assim nada. E aliás, depois era o dia dos meus anos. Portanto, depois no final da missa, lá o irmão com quem nós estávamos, lá avisou toda a gente que eu fazia anos e cantaram lá os parabéns depois. Muito bem. Então já fizeste anos em Moçambique, boa. Já. Depois no fim da missa também tem uma data de avisos. As pessoas aqui queixam-se dos avisos às vezes, mas lá... Toda a gente se senta. E a folha das intenções também é feita antes ou não? A folha das intenções sim, mas não tinha assim muitas. Não foi assim uma coisa... Em São Tomé era uma página de um lado e do outro, por isso era 5 minutos antes da missa, estava toda a gente na igreja e havia lá o sacristão que ia dizer quais é que eram as intenções que se celebravam. Sim. Então começava as ações de graças todas, depois os aniversários disto, daquilo, depois os defuntos no final, mas eram 2 páginas no mínimo.
no mínimo. Mas era muito vivido, aquilo, desde o coro até aos acólitos, até às pessoas que depois, por exemplo, na missa das 7 da manhã, que era dos papás e das mamãs, também tinha uma pessoa que ia dizendo aquelas, agora não me vem, as didascálias, não é didascálias, é as, na liturgia. As rubricas? Não é as Não. rubricas, mas os, por exemplo, que na Vigília Pascal até houve um ano que fizemos As admonições. as admonições, não é? Portanto, tinha uma pessoa que também era responsável por fazer as admonições e lá explicava tudo. Porque ali é mesmo um contexto de missão. Sim. Ou seja, porque não é maioritário o cristianismo, ainda que tenha uma expressão grande, é verdade, mas não, culturalmente mesmo não se pode dizer assim que as pessoas naturalmente são cristãs como aqui. Não é? Nascem Portanto, num ambiente cristão, sim. não, portanto, isso não acontece. Então há sempre estas admonições todas. No fundo também vai catequizando as pessoas aos pecados e pronto, portanto é um desafio e fiquei por um lado bastante comovido por toda essa fé ou esse centro que tinham ali de facto na fé. Sábado à tarde era o dia para ir ensaiar coros, para no fundo ficavam lá a tarde toda a cantar, assim, a ensaiar para o dia seguinte para a missa. Portanto era assim uma vida vivida e depois sabendo também, materialmente falando, é um país bastante pobre, não é? Portanto também passa por bastantes privações e aqui acho que não vale a pena falar, acho que só ainda é que uma pessoa percebe, não é? Que isto, claro que teoricamente eu já sabia tudo, mas uma pessoa quando lá está nota-se um bocadinho da diferença e vê isto com um bocadinho mais de realismo. E pronto, conhecemos muitos religiosos que lá trabalhavam também na cidade, tivemos com o bispo, tivemos a visitar alguns sítios, até encontrei um colega meu da Católica que era moçambicano e missionário dos missionários de São João Batista, que agora está colocado lá numa missão do Marrer, que entretanto agora já é quase parte da cidade, porque a cidade foi crescendo. Aquilo que era uma missão assim mais ou menos isolada já está praticamente quase dentro da cidade. Ainda não está, mas está para lá caminha mais uns anos. E é engraçado. Pronto, lá fomos bater à porta dos irmãos ou de quem lá estivesse, não sabíamos quem é que eram os padres, e pronto, era um colega lá da altura. E pronto. E bem, portanto, isso foram 2 semanas. E acabaste de chegar, não sei, entretanto já lá vamos, mas pronto, mas aqui na paróquia, o facto de teres saído em este serviço da Diocese era necessário, porque ainda estamos no mês de julho, ainda não é assim um mês de horário de férias, mas no mês de julho tivemos que receber, tivemos com todo o gosto, não é? De receber um padre que está aqui também de descanso, de férias, e também nos ajuda a celebrar, o padre Clóvis, que é um padre brasileiro da zona de São Paulo, julgo eu, mas é missionário da Canção Nova e que está a fazer o seu doutoramento em teologia espiritual em Roma. Sim. E pronto, e está cá durante o mês de julho. Agora é que eu estava-me a lembrar que nós temos uma paroquiana que vem sempre a dizer quando é que nós trazemos os padres da Canção Nova à nossa paróquia. Já está cá um padre da Canção Nova. Eles estiveram juntos agora na terça-feira passada no grupo de oração e ela voltou ao ataque, mas é um bom ataque, é de gente que se preocupa muito com a paróquia e que se ocupa muito também da paróquia, por isso a gente até ouve com muita atenção e também com muita delicadeza e sentido de humor. Então está cá o padre Clóvis e que teve cá estes 15 dias, por isso tu saíste antes de ele chegar. Não, já nos tínhamos conhecido uma vez que ele passou cá por Portugal. Na altura das jornadas da juventude. E aí eu tinha-o conhecido, mas foi um entre vários outros padres, portanto não foi assim. Sim. Mas foi ontem quando chegámos, coitados, estavam à espera para jantarmos às 10h30 da noite, quando chegámos a casa. Eu disse que chegavas às 7h30, que se calhar às 9 já estavas em casa, mas depois o sair e não sair, acho que ficaste preso no avião e depois à espera das malas e mais não sei o quê, então já chegámos um bocadinho tarde. Mas eles, quem é que são eles? É o padre Clóvis e um seminarista indiano, o Nitin, que está a estudar em Pamplona, em Navarra, e que está cá também durante o verão a aprender português, para continuar ligado a estas raízes portuguesas da sua igreja, da sua diocese. Então está aqui também connosco. Dorme em Santo António, na paróquia de Santo António de Estoril, que nós não temos assim tantas camas disponíveis lá em casa, mas passa o dia aqui em Cascais, onde estuda português numa escola e pronto, e onde também colabora connosco aí pastoralmente, sendo acólito
assim das missas. Está a aprender o português, arranha o espanhol, não é? Fala inglês e depois as Mas outras... ele desarrasca-se muito bem. Sim, Aquilo sim. Se não é português, vai à sala e qualquer coisa de espanhol no meio, mas ele percebe e Sim, nota-se que percebe. Portanto, E nota-se, estes dias das aulas têm feito muito bem, ele vai se desenvolver cada dia que passa, ele vai estando cada vez mais solto no português e vai ficar cá durante o mês de agosto quase todo também, por isso ainda vai crescer ainda mais na aprendizagem de português. Mas assim lá em casa, de repente, temos o Padre Clóvis e o Nitin, que também é comum ainda não conhecerem assim muita gente de cá, por isso fazem uma vida um bocadinho mais de clausura, não estão fechados, como é óbvio, mas fazem uma vida mais interna, até porque boa parte das pessoas da paróquia também já vão estando de férias e os grupos também já fecharam as atividades deste ano pastoral. Então tem sido assim um ambiente também muito engraçado, muito caseiro, em que fazemos o almoço, preparamos o jantar, estamos mais tempo juntos. Depois o Padre Clóvis celebra umas missas, eu celebro outras, por isso tem sido também um ambiente assim também de descanso e de repouso, pelo menos durante a semana, porque ao fim de semana tem sido o mês dos casamentos, e os casamentos com festa, porque eu já não vou a festas, assim, normalmente não vou a festas, já não tenho cabeça, nem estômago, nem nada, por isso a minha festa é o sacramento na igreja e é a preparação do sacramento com os noivos, mas deste ano, assim, as 3 festas a que me comprometi a ir foram estes 3 fins de semana seguidos, né, de julho, por isso estou quase a acabar e depois vou voltar outra vez ao ritmo mais habitual, mais tarde, fechado na paróquia, no bom sentido. Mas tem sido também ao fim de semana um bocadinho mais intenso destas atividades, já não tenho corpinho para aguentar tantas horas de viagem e tantas horas ou tão poucas horas de sono, mas a gente vai-se aguentando. E pronto, estes 15 dias foi basicamente isso, também de um ou outro funeral, de pessoas assim também próximas, e pronto, e tivemos também o arraial daqui dos jovens, para a angariação de fundos para ir para as jornadas da juventude, que é já o jubileu dos semana, jovens. o jubileu dos jovens, sim. E esperemos que também vão para as jornadas depois passado 2 anos, isso vai começar outra vez outra empreitada. E pronto, e tudo aconteceu com o padre Mendo em Moçambique, inclusive, e é aqui que hoje se calhar vamos falar um bocadinho mais, inclusive a nomeação pública, não é? Que saiu no dia 4 de julho, julgo eu, com data de 3, das nomeações para o próximo ano pastoral, onde toda a gente que quis ver, ou que chegou a essa informação, ficou a saber que o padre Mendo foi nomeado pároco da paróquia de Carcavelos, Nossa Senhora dos Remédios de Carcavelos. Estavas em Moçambique, tiveste assim muitas reações cá de Portugal, como é que foi? Tive, e como eu estava num ritmo praticamente seminário, até consegui responder a todas. Eu fiquei impressionado comigo mesmo, que acho que nunca fiz isso a nenhum, portanto agora foi. Que bom. Portanto, É que foi 2 coisas, primeiro foi a nomeação e depois logo assim fizeste anos. Depois logo assim fiz anos. Não, primeiro foi anos de ordenação, também Exatamente, foi assim. sim. Depois, mas isso ainda estava Mas cá. ainda estavas cá. Mas foi aí, deu para agradecer a todos e foi a primeira vez que eu consegui fazer. Sim, é sempre agridoce, não é? Ou seja, a vida de um padre é nós fazemos um voto, não é um voto, não é? Mas nós prometemos obediência ao nosso bispo quando somos ordenados padres. Portanto, sabemos que a missão faz parte disso. Vamos para onde a igreja nos chama a ir, e em particular o nosso bispo, que é a cabeça da igreja aqui e é quem nós fizemos essa promessa. Portanto, vamos sempre com alegria, com o desafio de uma missão nova. Mas claro que uma pessoa estar cá há 5 anos já cria muitas amizades, já faz parte de muitas famílias aos poucos, e ainda que não seja muito longe, quer dizer, Carcavelos é já aqui, não é? Portanto não é assim uma E assim, coisa continuas ligado à mesma vigararia, por isso também algumas dessas atividades mais abrangentes continuam Sim. a ser as mesmas, não é? Com as mesmas pessoas. Mas é normal que, claro, quer dizer, como se diz, longe dos olhos, longe do coração, mais ou menos, não precisa de ser assim, podemos estar sempre unidos na oração, e estamos unidos no coração de Cristo. Mas sim, em termos de frequência de nos vermos, é normal que isso não seja tão intenso, não é? Pronto. Então vamos lá por partes, como se costuma dizer, não é? Primeiro, se calhar as pessoas saberem mais ou menos
como é que funciona esta coisa assim prática? Ou seja, não é preciso... cada caso é um caso, cada história é uma história. Ou seja, sei que, assim, no nosso caso concreto, o Sr. Patriarca foi falando connosco assim de uma forma informal, só para aferir, não é? Ou seja, aquilo não é quero posso e mando e vou inventar o que me apetece ou o que sai aqui no algoritmo. Ou seja, há sempre uma conversa, um conhecimento próximo que pode ser assim, constante à conta dos bispos auxiliares e daquilo também que já vai sendo a sua experiência connosco. O Sr. Patriarca está cá há 2 anos, por isso não teria assim muito tempo para isso, embora pronto, nos conhecesse bem, já fôssemos conversando sobre outras coisas, mas pronto, mas o Sr. Patriarca foi aferindo da possibilidade, o que é que achávamos, o que é que não achávamos, mas sem qualquer tipo de compromisso, nem de nomeação concreta, mesmo só para perceber se aquilo que era a sua intenção no conjunto global da Diocese, se isto tinha pernas para andar ou se ia encontrar algumas dificuldades. Por isso, podemos dizer da nossa parte, tanto tua como minha, não encontrou dificuldades nenhumas, antes pelo contrário. Sim, quer dizer, acho que a partida Sim. é o sim, não é? Claro. Acho que essa é a resposta que nós dissemos na ordenação e que continuamos a dizer. Não é? Exatamente. Ou seja, mas não só dessa parte assim mais normal, ou seja, da nossa vida de padres, não é? Mas mesmo humanamente, tendo em conta também todas essas coisas assim mais sensíveis ou sentimentais, sem termos objetivos, acho que à partida é uma decisão humana e eclesialmente boa, bem ponderada, e esperemos que funcione para o melhor da Igreja e para o melhor também dos padres que a servem. Portanto, existe essa conversa, não é? Só exploratória, e depois foste chamado para te seres nomeado, recebeste uma mensagem, recebeste um mail, recebeste um pombo-correio. Como é que funciona depois essa depois, parte? Quer dizer, depois informalmente ou seja, sempre que nos cruzávamos havia uma palavra sobre este aspecto ou aquele aspecto, não muito detalhado, mas no fundo a confirmar um bocadinho aquilo que já se tinha falado. Mas nunca tiveste uma conversa assim um bocadinho mais formal? Sim. A explicar, queres que vais para aqui por causa disto e daquilo e daquilo outro, o que é que achas, o que é que não achas, estás a ver, quero que faças isto e aquilo. Uma audiência com o Patriarca, assim, ele chamou isto ainda bem antes das nomeações e pronto, e disse olha que, bem, não posso bem dizer aquilo que claro foi uma conversa confidencial, mas na prática era também para ajudar-nos a preparar, não é? Preparar também o coração e irmos rezando por essa missão que haveria de abraçar. Sim, foi muito bom. Foi a primeira vez que, de uma forma assim, não sei se aconteceu contigo também, mas quando eu fui falar com ele, começámos e terminámos com uma oração. Primeiro saudámos, não é? Mas depois rezámos logo antes de nos sentarmos, e depois conversámos, e no final lá consagrámos a nossa conversa à Nossa Senhora e demos um abraço e adeus até amanhã. Sim. Sim. Mas o Sr. Bispo normalmente tem sempre uma ideia, uma perspectiva, um tom, o que é que deseja, e propõe isso ao Sr. Padre. Nós não estamos cá por nós, não é? Claro que estamos cá não para criar problemas e situações ao Bispo, estamos cá em seu nome, e por causa de serem o seu nome, temos também se quisermos, as orientações. Eu já posso dizer isto, eu acho que já disse isto, não sei se aqui no podcast ou assim mais publicamente. Quando o Dom José Policarpo nomeou pároco de Cascais, há 17 anos atrás, já lá vai o tempo, a única coisa que ele me disse foi, eu quero que vais visitar as famílias a casa. Foi a única coisa prática que ele me disse, e disse, o resto vais descobrindo, o resto não te preocupes, o resto faz parte da vida e das obrigações do padre, por isso eu não tenho nada que te dizer, mas a única coisa que eu gostava que fizesse é que estivesses perto das pessoas e que fosses visitar as famílias a casa. Não posso dizer isto agora, porque vai ser mais um filme de convites, e que eu gosto muito, mas tenham cuidado com a minha saúde também física, mas tenho feito isso, tenho procurado fazer isso, se calhar de uma forma mais disponível nos primeiros tempos, em que se calhar não havia assim tantos grupos e tantas obrigações pastorais, se calhar agora menos, mas pronto, mas eu hoje vou visitar uma família. Podem convidar o Padre Nuno, olha, vamos fazer uma caminhada em Sintra, quer vir? Isso acho ótimo, às 7 da manhã até às 9. Às 7 da manhã, exatamente. Não dês ideias, que eu estou tramado. Pronto, então há uma conversa normal, e pronto, e depois
esperamos pacientemente pela nomeação escrita, não é? Que é Esperamos pacientemente e vemos que isto é sempre um xadrez, saiam daqui, têm de ir para ali e, e portanto, às vezes depois, pode haver assim depois alguns foi acertos. os acertos com o tempo, que é, ok, então vai, agora temos de ir a ser práticos e quando é que se marca a tomada de posse? Sim. E, portanto, olha, como aquele padre tem de ir para aquele sítio naquela data, então, pronto, isto é um dado objetivo, porque ou está num seminário, ou está numa escola, qualquer coisa que começa naquela data, então vai daqui para trás, foi-se mantendo o xadrez. E o teu xadrez, qual é que é a tua peça? A minha peça ficou no dia 31 de agosto, às 11 da manhã. a tomada Que é um de posse. domingo, É um domingo de manhã, às 11 da manhã, lá na igreja, ou no Adro, ou num sítio qualquer, mas na igreja de Carcavelos. na igreja de Carcavelos. Sim. Claro que não é um dia para padres irem, porque estão a celebrar missas nas suas respectivas Às paróquias. 9, às 10, às 11 e um quarto, ao meio-dia e meio, sim. Mas Mas é para a paróquia, diria eu. Acho que no fundo é o melhor. Assim também é uma hora que não é demasiado cedo, não é demasiado tarde. Sim, É claro. domingo e domingo é domingo, é o dia do Senhor. Eu Portanto, também tomei posse, também foi na missa das 11 e pronto, e estava cá basicamente a paróquia de Cascais, que eu na altura Sim. eu não conhecia, 90%, para aí 80%, e depois veio o seminário, porque eu tinha estado 5 anos no seminário de Caparibe, isto pertence à mesma vigararia, veio boa parte da minha família também, que foi assim a primeira vez que ia ter assim um cargo de direção, não sei se é assim o nome que existe, mas de responsabilidade mais pessoal. E o que mais? E pronto, foi às 11, sim. Mas depois às 7 já fui eu presidir a missa, tu já sabes isso? vai olha, ser igual também. A missa das 7 vou ser eu a já és tu presidir. que presides. E No dia 31 de agosto. dia 30, que acho que temos de arranjar alguém que vá lá celebrar, que não está nem o outro na altura. Porque o padre que lá está agora, o padre Jean, vai tomar posse no dia antes. Dia 30. Sim, portanto, Então tem que haver um padre ainda para substituir dia 30. Tá bem. sim. Pode E- ser que aqui alguém de Cascais já cá esteja e que possa lá colaborar ou ajudar, só para ver como é que é. Não para minar o terreno, mas para ajudar. sim. A homilia da missa das 7, depois da minha tomada de posse, foi: vocês baldaram-se à minha tomada de posse, mas não me escapam, por isso hoje à tarde apanham-me. As pessoas ficaram assim muito, muito admiradas, mas quem é que é este? O que é que se passa aqui, não é? Mas pronto, aqueles que fugiram da tomada de posse, que não queriam muita confusão, apanharam-me na mesma depois à tarde. À conta disso e à conta das agendas e disso tudo, não é? Que o Padre Mendes esteve cá ao serviço da paróquia durante 5 anos. As pessoas às vezes podem não acreditar, pode parecer que está cá desde sempre, ou outros parece que chegou só anteontem, mas esteve cá há 5 anos e tendo em conta campos de férias, jubileu dos jovens, tomadas de posse, férias. Nós soubemos as nomeações no princípio de julho. O Padre Mendes já nem sequer estava cá em Cascais, estava em Moçambique na altura, por isso assim a festa, se quisermos, de despedida, ou a celebração de missa, da ação de graças e também de despedida assim mais comunitária, mais formal, será no dia da padroeira, dia de Nossa Senhora da Assunção, dia 15 de agosto, com missa ao final da manhã, nos horários normais, será a missa do meio-dia e meio, e depois com uma festinha assim simples, ainda não estão fechados os pormenores, mas podem marcar já na agenda, dia 15 de agosto, será assim a celebração mais pública e formal, e depois logo vemos se fazemos depois assim uma coisa mais simples durante a semana, lá mais para setembro ou outubro, mas aí nessa altura ele já é pároco de Carcavelos, por isso a gente não pode chatear muito, consoante depois a sua disponibilidade pastoral, mas se virmos que podemos fazer com os jovens, com as crianças da catequese, assim, uma coisa qualquer assim parecida, depois fica em cima da mesa também essa possibilidade. Se não, é continuar a rezar pelo Padre Mendes, pelo bom sucesso pastoral agora, que vai ser pároco e vais ficar sozinho. Em Carcavelos só temos lá um padre, sim. E pronto, e vou ser eu esse padre. Pronto. Não vai ter ninguém. Não vai haver outro para quando houver qualquer coisa substituir. Sim. Com certeza que há de haver padres amigos que estão noutro tipo de serviço e que talvez possam de vez em quando ir ajudar. Se não, pronto, vamos nos gerindo, que nós nunca estamos sozinhos. Mesmo em vigararia, quando alguém não pode, lá vai nos nossos grupos de WhatsApp e outros meios, alguém pode vir aqui celebrar às não sei quantas horas. E também há de ser assim que trabalhamos também, sempre em comunhão de pastores. Sim, e a responsabilidade é uma responsabilidade pessoal, ou seja, eu quando vim para cá tinha estado no seminário 5 anos como padre, depois estive com o adjutor 1 ano só, com um padre espetacular, ao contrário de ti, que só apanhaste este, mas com um padre fantástico, o padre Daniel, que depois entretanto foi ordenado bispo e que já faleceu, já está no céu.
mas tive um ano ali de aprendizagem de uma paróquia que era completamente diferente desta, com outra estrutura, com outro tipo de pessoas, também outras igrejas ou não igrejas, por isso foi um ano ali, por isso eu vim para a paróquia, substituí um padre que teve cá quase 40 anos, o padre Raul, e pronto, e vim também para aprender, não sabia bem como é que era, como é que não era, passei assim uns bons primeiros anos, um bocadinho a estar perto, a estar com as pessoas, para saber como é que se fazia, como é que não se fazia, e pronto, eu tinha dito logo a todos os grupos que se foram apresentando e que eu fui conhecendo, que há tudo que se faz na paróquia é para manter, excepto aquilo que eu julgo que é contrário à ideia da igreja, à ideia da liturgia, e por isso tudo aquilo que é contrário vai-se mudar já, logo no primeiro ano. Não houve quase nada, e não era contrário, era assim uma coisa só assim meia estranha, e pronto, e foi fácil de mudar. E depois outra coisa é, tudo o que eu não perceber, se vocês me souberem explicar, mantém-se. Se não souberem explicar, quer dizer que também não é para manter. E, pronto, e foi assim os primeiros anos de paróquia, ou seja, de viver ao ritmo da paróquia como existia, mesmo com coisas que se calhar se fosse eu a pensar de raiz não faria daquela maneira, mas a paróquia tem vida própria, tem um corpo próprio, por isso nós temos que respeitar também esta história, este ADN. Por isso, se quiseres assim um conselho, não inventes muito no primeiro ano, mas usa também este critério, ou seja, tudo o que for para mudar, muda logo, mas só o que for contrário, e o resto é para aprender, para estar e para crescer com a comunidade. Já foste a Carcavelos? Já fui, aliás, eu fiz a primeira comunhão em Carcavelos. É lá. E andei nos escuteiros em Carcavelos também. É lá. Mas não quer dizer que eu tenho muitas ligações em Carcavelos, porque isto foi quando eu tinha 7 anos, até aos 12, para aí, ou 13. Sim. E, portanto, com certeza que se calhar vou reencontrar algumas pessoas que têm este hiato de 20 anos, ou 23 anos. Mas que eles já não se lembrarão de ti, que eras mais pequenininho e estás um bocadinho diferente, não? Mais ou menos, porque é engraçado que cá em Cascais encontrei alguns desse tempo. E já não nos vimos há imenso tempo. Mas, fora isso, em termos de igreja, sobretudo, é tudo novidade. Em termos de paróquia, organização e tudo. E lá confessar quando havia as confissões da paróquia. E também fui lá quando foi o curso, o Tratado da Verdadeira Devoção Nossa Senhora, que fizemos lá na paróquia de Carcavelos há 2 anos, ou 3, já não sei. E pronto, mas fora isso, não conheço assim muito, não. Muito bem. Mas sei que tem muita vida, tem grandes grupos de jovens, tem muitas coisas, menos a igreja. A igreja que é muito pequenina. Sim, tens ali a herança do... Mas muito bonita. Acho que está um livro e tudo que eu acho que até tenho ainda, depois vou ver, se tiver, que é do Padre Aleixo, foi um dos padres assim dos últimos 50 anos, assim, o padre que teve lá mais tempo em serviço na comunidade e que deixou marca também na criação dessa comunidade, e depois tiveram vários párocos assim mais, em que tiveram menos tempo. Lembro-me assim rapidamente do Dom Hildo, o Padre Hildo Fortes, que entretanto é bispo de Mindelo, de Cabo Verde, mas também chegou a ser pároco de Carcavelos. Eu autonomeei-me pároco das segundas-feiras de Carcavelos durante para aí 2 anos, todas as segundas-feiras de manhã, para dar folga ao padre Jorge Anselmo, na altura pároco. Eu estava no seminário de Caparide e por isso os seminaristas, a maior parte das segundas-feiras, estavam na sua formação, nas suas aulas, por isso eu conseguia estar lá às 9 ou às 9h30, já não me lembro qual era a missa, a que horas é que era, acho que agora é às 10, mas antigamente era um bocadinho mais cedo, então eu nomeava-me pároco, porque era a única missa que havia à segunda-feira na paróquia, por isso eu era o pároco daquele dia, já conhecia as pessoas todas, as 20 ou 30 pessoas que iam à missa todas às segundas-feiras de manhã, por isso confessava-as e estava lá, e por isso fomos criando ali uma mini bolha. Espero que não tenha feito muito mal, muita moça, mas eu também já fui autonomeado pároco da segunda lá de Carcavelos durante 2 anos. Né? Sim, eu nunca lá celebrei missa, nem batismos, nem nada, mas é engraçado que o último casamento que eu vou celebrar antes de entrar na paróquia foi de 2 catequizantes que cá tivemos, que moram lá. Portanto, e claro que quando marcámos o casamento ainda não era público. E tu já sabias? Não sabias nada.
No início acho que não sabia, porque eles Pois. falaram quase logo no Claro. início, portanto Sim. Não sabia sequer. Sim. Eu lembro de me perguntar se podia ser nesse fim de semana ou coisa, por causa das férias, se eu estaria cá ou não estaria Era cá. era o campo de férias, sim. Sim. Era o último dia que temos o Milonga, Sim. portanto tem que ser um bocadinho mais cedo. Sim. E pronto, eles são de lá e pronto. E entretanto, depois também uma pessoa vai vendo, de repente vai identificando imensos que moram lá que uma pessoa não sabia que moravam lá. Bom. A mim também me aconteceu uma coisa parecida, que eu tinha aqui um casamento marcado. Eu entrei no dia 5 de outubro, que era domingo, e no dia 4 de outubro tinha um casamento marcado de uns amigos das equipas de jovens na altura, e que a noiva era cá de Cascais, por isso marcámos o casamento aqui em Cascais. Agora vou inventar, tipo 4 de outubro às 5 da tarde, e já estava marcado há meses, né? Entretanto fui nomeado pároco de Cascais a tomar posse nesse domingo a seguir. Então ligaram-me logo a perguntar se eu fazia o casamento ou não fazia o casamento, se era, se não era. E eu disse, mas eu tomada posse é só no dia a seguir, por isso a única coisa que eu tenho que fazer é sair do casamento a horas decentes, que é como eu costumo fazer, para poder estar descansado e tranquilo. E a missa é só às 11 da manhã, e nem sequer vou presidir, nem nada. Por isso então ficou um bocadinho mais descansada. Então eu vim também no dia anterior à paróquia fazer um casamento. Aliás, em julho vim fazer 2 casamentos a Cascais. Eu acho que nunca tinha vindo a Cascais, se não era nada, e nesse verão vim aqui 2 ou 3 vezes, e era engraçado ver as pessoas à porta da igreja, não a verem a noiva, mas a verem o padre, para saberem quem é que haviam de apanhar depois a partir de outubro. Pois. Muito bem, e o que é que podes dizer? Se vais sair, não é? Vais deixar de ser vigário paroquial, e o teu munus, ou a tua nomeação, cessa quando tomares posse como pároco de Carcavelos, não é? Certeza. Acho que é assim. Que eu ouvi assim um zum que é no dia da nomeação, e que está a pensar, já estou livre. Não. Acho que não. Acho que as nomeações acabam quando tomares posse, ou quando o outro toma posse. Ou quando o outro toma posse, acho que é isso. Mas o vigário paroquial nunca toma posse, é apresentado, por isso tu só deixas de ser vigário paroquial no dia 31 de agosto às 11h30, para aí, que é quando tu, depois da homilia, fazes a profissão de fé e assinas lá o contrato com pároco de Carcavelos. Depois não te esqueças, tira logo essa primeira semana para ires ao patriarcado, buscares as procurações todas possíveis e imaginárias, que é para depois teres que ir às finanças, aos bancos, a todo lado, dizer que tu é que és o pároco de Carcavelos, e a partir de agora tu é que assinas em nome de... porque aqui nós, quando eu cheguei cá, estávamos a construir a igreja de Santana, por isso no final do mês de outubro já tinha que se passar cheques para pagar as obras, então tive que tratar tudo assim rápido e a correr, porque senão nem sequer podia assinar cheques nenhuns e não se podiam continuar as obras. Por isso é um trabalho assim agora. Espero que ainda te lembres tudo o que é administração paroquial. Espero que aqui a experiência de Cascais a atender noivos e a organizar processos e a pastoral dos batismos, essas coisas todas também te ajudem, mas agora é que vais ver como é que é teres que decidir, teres que ponderar, teres que avaliar, teres que ver onde é que erras, onde é que acertas, como é que Deus te guia, te inspira, te confirma, mas é muito bom. Antigamente dizia-se que, como é que era? Coadjutor ou vigário, nem tê-lo, nem sê-lo. Eu sei, ou imagino que sei, ou tenho a ideia que sei, de alguns casos onde isso possa ter sido absolutamente verdade. Mas julgo que no nosso caso não foi assim tão verdade. Com certeza que haveria algumas diferençazinhas, mas nunca nós permitíamos que essas diferenças fossem motivo do que quer que seja. Por isso eu acho que aqui esse ditado popular ou eclesial não se concretizou, e espero também que não se concretize agora também com este padre novinho que vem para cá. Entretanto, ele também... Depois temos que ver como é que vamos fazer aqui o podcast, se fazemos aqui uma transição lenta ou se fazemos uma transição brusca, saber se o podcast é da paróquia de Cascais, dos padres de Cascais, ou se o podcast é do padre Mendo e do padre Nuno. Se calhar podemos fazer assim um episódio especial, regular, em que juntamos as duas paróquias. Também pode ser uma coisa simpática da gente complementar-se, né? Mas vem para cá o padre Simão, que tu conheces bem melhor do que eu estive com ele uma vez. Ele tem... Padre Simão, eu conheci numa semana de verão, se não me engano,
que foi a semana em que eu estava a acabar a tese de Teologia e que fiquei no seminário de Caparide. E se calhar estou a dizer um disparate, mas acho que não. Ou seja, nunca foste colega de seminário dele? Não cheguei a ser colega de seminário dele. Ou fui? Está a chegar há 5 anos, foste ordenado 5 padre há 5 anos. anos. Ele não foi seminarista há 5 anos, ele foi seminarista para aí 7 ou 8. 7, portanto fui um ano. Sim, Foste tivemos um ano juntos. Juntos nos Olivais, ou ele em Caparide e tu nos Olivais? Ou ele nos Olivais e tu mais fora do que dentro? Eu acho que ele em Caparide e eu nos Olivais. Esta memória já não está assim tão boa, mas então, sim, eu fiz isto aqui no quinto. Eu acho que sim, eu conheci-o lá, mas ele já era seminarista. Não foi na semana de verão, mas acho que ele já era seminarista e fiquei lá uns 10 dias, se não me engano, a acabar a tese de mestrado. E pronto, depois ao mesmo tempo participava lá na vida da semana de verão e tudo mais. Na altura tentava acompanhar o pré-seminário, portanto dava para estar um bocadinho nas duas coisas. E pronto, e portanto o Padre Simão é aqui de Oeiras, portanto não é de muito longe. Ele também fez uma experiência de intercâmbio, como eu fiz nos Estados Unidos, um ano de AFS. Depois chegou a estar no técnico durante um ano, se não me engano, de Engenharia Mecânica. E depois veio para o seminário no ano a seguir. Portanto, tem 25 anos. Mas vai fazer 26, entretanto, não é? Acho que é 26 agora este ano ainda. E pronto, portanto, teve no seminário de Caparide, seminário dos Olivais, e agora é ordenado padre. Sim. Sim. Eu quase que duplico a diferença de idades, não é? Tinha diferença de idades de 13, agora vou ter diferença de idades de 22, mas entre o pároco e o coadjutor. O Papa João Paulo II dizia que estar perto dos jovens o fazia-se sentir jovem e viver jovem. eu não sei se me faz sentir jovem ou mais velho, mas de repente trabalhar e acolher como irmão e com o mesmo ministério, um padre que tem de idade quase o mesmo número de dias ou de anos que eu tenho de padre, vai ser também um desafio engraçado, mas vai ser ótimo. Espero dar-lhe o espaço mais do que suficiente para ele poder crescer e poder também ajudar aqui na paróquia, ajudar-me a mim também neste caminho sacerdotal. Nós vamos, ou seja, na conversa que tive com ele, ou seja, nas conversas que tive com ele, ele também tem o verão mais ou menos ocupado também, com campos de férias e com o jubileu dos jovens. Por isso, depois do jubileu, no início de agosto, lá falaremos. O que eu disse foi, olha, aproveita, descansa, tem férias, que isto vai acabar. Vai acabar rápido. Porque é uma grande tentação, que uma pessoa pensa logo, primeiro ano de padre, vou aproveitar que não tenho nada e fazer este campo de férias, fazer aquilo, não sei o que. E às vezes dá, não é? Sim. Mas depois uma pessoa começa e depois vai ser difícil largar às vezes, não é? Sim. E não sei, vale um bocadinho por mim, houve muitas tentações dessas logo no início. Sim. Estávamos em todo lado e não estávamos em nada. Sim. Mas eu também passei por isso e tive padres no seminário, na altura, meus colegas padres, que me deixaram fazer isso, e ver o bom e o mau que acontecia com isso, e também me souberam ajudar na altura certa a ser eu a decidir e a fazer o meu próprio caminho, né, de serviço na igreja. Por isso estamos aqui também muito com este sentimento agridoce, ou seja, com o padre Mendo as coisas já estavam a rolar, a gente já sabia, já tinha os contactos todos uns dos outros, já sabia como é que funcionava, já tínhamos confiança, essas coisas todas, mas agora somos chamados a ter o mesmo tipo de espírito, né, para o padre Simão, sem cairmos nunca na tentação da comparação. Ou seja, é absolutamente inútil, não vem substituir, ou seja, o padre Mendo não era coadjutor de Cascais, estava como coadjutor de Cascais. O padre Mendo é muito mais do que coadjutor de Cascais, e por isso era a sua missão. E essa missão continua agora no Padre Simão e, se Deus quiser, com certeza, cá de continuar para outros a seguir ao Padre Simão. E é assim que nós devemos viver também esta nossa participação na Igreja. Por isso vamos esperar por ele, vamos ajudá-lo, não é? Integrá-lo. Vai ser o seu primeiro, foi mais ou menos como aconteceu contigo, não é? Foi. A tua primeira missão pastoral foi aqui na paróquia.
uma das coisas que aproveitei na conversa com o Sr. Patriarca para dizer, dada a idade do Padre Simão e dado também a tua fase também de serviço aqui na paróquia, eu sugeri-lhe que ele tivesse em conta que ser vigário paroquial de Cascais não era só para 1 ano ou 2, que servia de muito pouco, não é? Só servia apenas para sondar, para ver, para estar, não é? Mas que pudesse ficar também 4 ou 5 anos, no sentido também de crescer pastoralmente e na responsabilidade e também ganhar boa estaleca, até porque ele não é assim tão velho, e por isso e o Patriarca riu-se, disse que sim, mas sempre sem qualquer tipo de compromisso. Ele faz o que quer e se calhar para o ano já tem aqui outro vigário paroquial, porque o Padre Simão é mais necessário noutro sítio, é assim que é a vida da igreja, mas pronto, mas ficou logo à partida, dei-lhe logo um arzinho que tinha corrido bem contigo e que era um bom critério manter assim aqui na paróquia de Cascais. Então estamos à espera dele. Ele virá assim de uma maneira definitiva a partir do dia 31 de agosto. Com certeza que durante o mês de agosto também já vai começando a fazer as mudanças e a estar por cá e a ir conhecendo as pessoas. Mas pronto, do início de setembro será assim já em velocidade de cruzeiro, né? já completamente empenhado e completamente ao serviço a 100% da paróquia de Cascais. E além disso, além do Padre Simão, também o Padre Marcos foi nomeado vigário para a paróquia de Cascais. Sim, que é uma coisa ótima. O Padre Marcos esteve aqui connosco. Eu sei, ele está cá todos os domingos a celebrar a missa em inglês para a comunidade de língua inglesa, para a paróquia também em língua inglesa, e por isso está muito mais empenhado, por assim dizer, na Igreja da Misericórdia, na missa todos os domingos, também nas celebrações que existem lá. Mas foi nomeado vigário paroquial, e não apenas colaborador, também para lhe dar também um peso e uma responsabilidade maior aqui na vida pastoral. Ele é médico e continua a exercer medicina de uma forma muito, muito intensa e disponível, e julgamos nós, e pelo aquilo que sabemos, de uma maneira também muito, muito valiosa, e pronto, deve aprender. Ele já percebe o português, já está cá em Portugal há cerca de 5 anos, mas tem que desenvolver assim o português verbal para estar mais na conversa com todos. Ele tem outras atividades também que o Patriarca lhe pediu, nomeadamente na área da medicina e da universidade, mas a lógica é ele ir aprendendo o português para ser um vigário como os outros. Mas até lá é-o, de uma maneira também muito empenhada e criativa e dócil à vontade da Igreja e à comunhão também da paroquial na comunidade que se reúne para rezar em inglês. Mas ficamos com dois vigários paroquiais, além do Padre Roque, que continua como nosso valiosíssimo colaborador, vivendo aqui na comunidade dos Apóstolos de Santa Maria, e por isso ajudando-nos sempre que é possível, sempre que é necessário, particularmente aos domingos e solenidades, e também às vezes em alguns funerais, em algumas outras celebrações, sempre que acontece assim, a agenda também explode, então ele continua aqui connosco e para nós. Por isso vai ser um ano igualmente desafiante, como já foi estes últimos anos, e estamos aqui cheios de esperança, cheios de ânimo para esse trabalho. Para terminar, e já estamos a falar há muito tempo, eu gostava só de terminar assim com uma palavrinha. Nós não preparámos, nem lemos nada. Hoje foi mesmo só uma conversa a partir daqui deste tempo de férias e das mudanças que são previsíveis a acontecer. Mas vamos ouvir de uma forma muito, muito, muito sincera, muito caridosa, muito às vezes brincalhona, mas às vezes é preciso nós mudarmos ali um bocadinho o chip, não é? De aquelas pessoas que dizem, com certeza, com muita... Por exemplo, quando eu comecei a dizer às pessoas, depois da tua nomeação, que ias sair, muitas delas perguntou, está bem, o Padre Mendo pode sair, está bem, mas o Padre Nuno não pode sair, porque quando sair a gente faz isto, aquilo e aquilo outro. Ou outros, o Padre Mendo vai sair mas o quê? Zangou-se com o Padre Mendo? Zangou-se, ele portou-se mal? O que é que foi o castigo de ter saído daqui? Ou seja, há uma falta de noção daquilo que é a vida da Igreja e o sacerdócio, não é? O sacerdócio ministerial,
Por isso, se quiseres dizer assim umas últimas palavras assim de enquadramento de como é que nós, padres, olhamos para esta dinâmica de serviço e como é que estamos disponíveis para, eu depois também posso concluir e ver como ajudar as pessoas a ter esta leitura cristã e misteriosa e espiritual daquilo que acontece, sem negar, com certeza, os laços afetivos, o bem pessoal que aconteceu, mas para vermos as coisas com outro prisma. Não é castigo, não é porque fez mal, não é promoção, não vais ganhar mais, não vais ser uma pessoa mais importante ou menos importante. Como é que a gente olha, não é, para este serviço na igreja e nestas nomeações que compete claramente ao nosso bispo, não é, tomá-las, não é? E compete-nos a nós, como nós lhe prometemos, reverência e obediência, não é? De uma maneira também informada. É engraçado que eu lembro que houve um padre que, quando foi nomeado pároco de outra paróquia, já era pároco também, que perguntava-se, mas porquê é que as pessoas não estão a dar parabéns? Quer dizer que aquela paróquia não prestava e agora esta aqui é muito melhor? Não, quer dizer... As pessoas não sabem usar as palavras certas, não é? Não sabem sim, como situar. ou seja, eu percebo que às vezes pode nos causar assim um bocadinho de estranheza, ou quer dizer, mas primeiro é de facto uma demonstração de confiança do bispo, confiar a alguém que seja pároco, ou esteja onde quer que seja. Pronto, de facto, portanto, isso aí alegra-nos sempre, saber que, no fundo, estamos em comunhão com o bispo e que o bispo confia em nós. Isso aí creio que é sempre bom. Mas, pegando se calhar um bocadinho naquilo que é aquele último capítulo do Evangelho de São João, em que já depois de Jesus estar ressuscitado e naquele diálogo que tem com Simão Pedro, em que volta-lhe a perguntar 3 vezes se o amava e depois a voltar a dizer apacentar as minhas ovelhas, tem aquela pequena conversa de seguinte a dizer que quando tu eras pequeno ias para onde querias, agora quando és grande outro te guiará. E pelo menos eu sempre vi assim a minha vida de padre, que é uma das coisas bonitas de facto de ser padre, é uma pessoa ir para onde o Espírito Santo nos pode estar a enviar, não é? E fazer aquilo que Ele nos pede. Claro que se eu sentir que o Espírito Santo me chama a uma coisa muito específica, digo ao bispo e depois obedeço àquilo que o bispo disser. Agora, sobretudo agora que tenho 5 anos de padre, não sou assim um padre muito experiente e não tive nenhuma revelação particular a dizer, olha, a tua missão é isto, vai fazer aquilo. É bonito também isto, não é? No fundo, estarmos simplesmente disponíveis àquilo que o Espírito Santo e depois através da Igreja, os seus ministros, nos pede para servirmos aquelas ovelhas que Jesus disse a Pedro para ir apacentar. E acho que é uma grande liberdade nisso também, uma pessoa saber, olha, não estou aqui por mim, estou aqui porque quero seguir onde Cristo me manda. E vemos isso na vida dos apóstolos. São Tomé que foi lá para a Índia, não foi para o outro lado do mundo. O Nitino está sempre a dizer isso. Depois foi São Paulo também, que deu todas aquelas viagens missionárias e ainda queria vir até aqui. São Pedro, que foi dar testemunho em Roma. Sim, passou por Antioquia antes e outros lugares, sim. Mas tantos, ou seja, vê-se a vida dos apóstolos e foi isso. Iam por onde o Espírito os estava a chamar a ir. No fundo, em oração e em discernimento, olha, manda-me para aqui. Claro que eles eram os bispos, entre aspas, portanto, eles é que discerniam diretamente com o Espírito Santo para onde é que poderia ser o caminho que eram chamados a ir. Nós, enquanto padres, claro, é o Espírito Santo sempre. Obedecemos. E em comunhão sempre com o bispo que nos ordenou, a quem nós dissemos que queríamos obedecer, e é só assim também que a Igreja funciona. Também, no fundo, São Paulo tem aquela passagem que fala dos vários membros do corpo, não é? Tem a cabeça, tem os membros todos, e que se a mão quiser fazer aquilo que faz a cabeça ou vice-versa, não funciona o organismo. Portanto, sim, assim também é uma demonstração da vida de comunhão da Igreja, que estamos bem onde nós estamos e dedicamos-nos a sério, entregamos de coração aquilo que é aquilo que nos é pedido neste momento. E muito bem, eu acho que sim, acho que é mesmo isso aquilo que tu disseste. Há assim mais outras coisas que é de quem obedece nunca se engana. Mas aqui neste sentido mais espiritual, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, não é? Nós somos servos, e se quisermos usar até a expressão que Jesus nos pede para usar na oração, somos servos inúteis. Ou seja, isto não depende de nós, não fomos nós que começámos, não vai acabar connosco, e por isso é bom também termos este sentido também de desprendimento no serviço e na obediência ao nosso bispo. Ou seja, desde que o Senhor Bispo tenha as informações
mais ou menos certas ou ajustadas, não é? Sobre nós ou sobre até mesmo sobre as paróquias, não é? Com certeza que a obediência não vai custar nada. Às vezes poderia custar se de repente ele achasse que nós, já disse isto na brincadeira, né? Se eu pôr-me capelão da comunidade, não sei, da comunidade japonesa, não é? A pensar que eu sabia falar japonês, mas olha que eu não sei falar, então se calhar é melhor não seres tu capelão da comunidade japonesa. É isso mesmo, mas não, eu sei que tu não sabes falar japonês, mas eu quero que sejas porque vais aprender em 5 anos ou em 10 anos e depois é que és capelão. Então se é isso que quer, então estamos cá para isso. Ou seja, se tem as informações certas e seguras e conta comigo para, então a gente obedece. Mas este serviço que a igreja não é nossa, e uma das coisas que disseste e que um dos padres do seminário também na altura nos dizia, quando nós éramos seminaristas, a dizer, atenção que a nomeação que o bispo vos vai dar é sempre sinal, pode não ser só isso, porque muitas vezes tem a ver com as circunstâncias, ou seja, imagina que tinhas que sair daqui normalmente entre 4 e 5 anos e as paróquias que entretanto ficavam disponíveis, se calhar era outra paróquia qualquer, ou seja, tu não foste escolhido para Carcavelos de uma forma, não, este tem que ir para Carcavelos, então o outro tem que sair. Ou seja, foste escolhido no sentido de é bom e estás pronto e estás disponível para assumir mais responsabilidades e serviço à igreja, onde é que é melhor para a paróquia e para ti. Por isso não foi sempre assim, é sempre também decisão do Espírito Santo. Ou seja, eu estou aqui em Cascais porque o padre Raul chegou aos 80 anos e eu estava livre e disponível e o bispo na altura decidiu arriscar um miúdo de 30 anos ou 31 anos para ser parco. Mas se eu tivesse 31 anos noutro ano, se calhar nunca teria vindo para Cascais, teria noutra paróquia qualquer, igualmente feliz e realizado. Por isso é sempre um bocadinho, as circunstâncias, não é? E um bocadinho nós. Não é? Mas o senhor padre dizia-nos, atenção que a nomeação tem muito a ver também com aquilo que o bispo olha para ti e confia em ti. Por isso agradece sempre essa missão, porque o bispo está a confiar, como tu disseste e bem, confia em ti para desempenhares um bom serviço. Por isso não tenhas medo, não foste tu que te escolheste, não fomos nós que nos escolhemos, fomos escolhidos e enviados e pronto, e essa é a nossa segurança, não é a nossa vaidade, mas é a nossa segurança de estarmos enraizados e estamos fundados, não é, nesta comunhão com a Igreja. A última coisa que gostava de dizer é que nós ficámos sempre agradecidos. Não é? Não tenho dúvidas nenhumas que daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, não é, quando celebras um jubileu qualquer de vida sacerdotal, que a marca que a comunidade de Cascais deixou nestes primeiros 5 anos, não é, continue se calhar já mais moldada, mais burilada, mais cicatrizada, mas continua de facto a ser um bom sinal, um bom traço de um molde, que é de Jesus e do seu coração e do seu bom pastoreio, mas que esta experiência de Cascais te faça bem naquilo que depois é o serviço à igreja onde o bispo te pedir. Sim. Também não vais para longe, mas pronto, mas uma das coisas que o bispo Dom José Policarpo, já se pode dizer que ele também já está no céu, ele dizia-nos que o amor sacerdotal, que o amor celibatário, que o amor de um padre de paróquia, um padre diocesano, devia ser amar e andar. Essa é uma expressão um bocadinho feia, que pode ter muitas más interpretações, mas aquilo que ele queria dizer na prática é onde nós estamos inteiros, mas depois, se é para sair, né, e se é para sair bem, é sair mesmo. Ou seja, não ficarmos com amarras, não é? Não temos que negar os nossos vínculos afetivos e históricos e tudo, mas não devemos ficar presos a eles. Por isso, uma das coisas que desafio aqui a comunidade de Cascais é também saber discernir essa proximidade e esse distanciamento, para que o Padre Mendo esteja ainda mais livre e disponível para agora servir a paróquia de Carcavelos, mas sentindo o nosso afeto, a nossa amizade e a nossa oração, com certeza que passando por lá, sempre que nos dispusermos a isso, não é? Mas saber que ele agora, a partir de 31 de agosto, tem uma responsabilidade primeira e primordial, e é essa que nós devemos respeitar e também cuidar. Ainda não é despedida, mas pronto, mas muito obrigado ao Padre Mendo por estes 5 anos aqui de serviço na paróquia de Cascais, e espero que explodam no bom sentido, né, agora na paróquia de Carcavelos. Para aqueles de Carcavelos que nos ouvem, como é óbvio, não queremos comparar com nenhum dos padres antecessores, mas não tenham medo.
não leva um padre qualquer e por isso cuidem bem dele, porque não tem-se a ver connosco, está bem? Não, isto é conversa também de nada, mas pronto, mas cuidem bem dele e confiem no seu discernimento e ajudem-no também a fazer as boas decisões para vos guiar neste caminho de fidelidade de Jesus e ao seu Evangelho. Uhum. Queres dizer mais alguma coisinha? Vamos a isso, que já foi aqui uma hora de programa hoje. 58 minutos e 37. 58. Então, para não chegarmos à hora e não assustarmos as pessoas, se calhar fazemos as despedidas. Se quiserem, podem enviar e-mails, sugestões para como é que é? podcast@paroquiadecascais.org ou irem dizendo por aí. Vamos a isso e até à próxima. Até à próxima, se quiserem. Vamos